Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, que estejam conseguindo realizar as atividades. Lembrando sempre que precisando de ajuda é só entrar em contato comigo. Nossa aula de hoje é aula de matemática. Estaremos encerrando os conteúdos do terceiro bimestre de matemática. Depois ficaremos só com revisão de conteúdos. Então vamos lá. Estamos finalizando, né? Como eu disse. Falaremos hoje sobre os números ordinais. Os números ordinais servem para indicar a posição, a ordem e o lugar. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Números ordinais. Então, nós vemos aqui, né? Uma fila. Podemos dizer que o Carlos, ele é o primeiro da fila, né? Enquanto o Marcos é o segundo, o Jairo o terceiro e assim vai. O 16º é o Mateus. Então, números ordinais. Deixei aqui alguns números, eu vou ler só do primeiro até o nono. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E assim vai. Se vocês quiserem, dê uma pausa no vídeo para vocês poderem estar lendo e depois a gente continua o vídeo. Então, qual é a posição da pessoa de camisa vermelha? Ele é o quê? Ele é o terceiro. Então, não é ele é o 3 da fila, não. Ele é o terceiro da fila, porque está indicando uma ordem. Nossos amigos participaram de uma corrida e subiram ao pódio para receber suas medalhas. Qual é a cor da camisa de quem ganhou em primeiro e último lugar? Então, quem ganhou em primeiro está com a camisa verde, né? E quem ganhou em último, que no caso é o terceiro, está com a camisa vermelha. Enquanto o segundo lugar está com a camisa azul. Outro exemplo, Marina mora nesse prédio ao lado na área verde. Então, ela mora no segundo andar. Então, podem perceber que sempre está indicando uma ordem, seja em uma fila, em andar de um prédio. Vamos falar um pouquinho também sobre os números pares e os números ímpares. Esses vocês já conhecem. Números pares e ímpares. Para o ímpar, quantas vezes em suas brincadeiras você já fez essa pergunta? Mas você conhece os números pares ou ímpares? Vamos lá. Números pares: 0, 2, 4, 6 e 8. Números ímpares: 1, 3, 5, 7, 9. E todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números pares. Exemplo, o número 20, o número 24, o número 68, porque está terminando entre um desses números aí que eu falei para vocês. E os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. E a mesma coisa, outros números que terminados nesses que eu acabei de falar para vocês, também serão números pares. Exemplo, o número 75, o número 49. Então, sempre vocês vão olhar ali o último número e ele vai dizer se é um número ímpar ou se é um número par. Então, como eu havia dito, né, todos os números terminados por 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E todos os números terminados por 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Números pares e números ímpares. O 2 é um número par. Se juntarmos uma sapatilha, esta fica sozinha. Então, o 3 já é um número ímpar, né? Porque nós vamos juntar ali duas sapatilhas, né? No caso, um par, e uma vai ficar sozinha. Se restou, então quer dizer que esse número é ímpar. Se não restou, se ficou certinho par, então porque o número é par. Se juntarmos duas sapatilhas, podemos formar dois conjuntos de 2, ou seja, dois pares de sapatilhas. Então, o 4 é um número par. Agora, se juntarmos só uma sapatilha, esta fica sozinha. Então, o 5 é um número ímpar. Por quê? Nós temos ali dois pares, né? E um ficou sozinho.
Se ele restou, ficou sozinho, então esse número é ímpar. Então, o 2 ele é um número par, o 4 é par, o 6, o 8, o 10. Porque eles estão formando conjuntos, ó, e nenhum fica sozinho. Se algum ficar sozinho, se restar algum, então o número é ímpar. Vamos falar um pouquinho agora sobre medidas de tempo. Podemos ver aqui alguns exemplos. Como podemos perceber ou saber que o tempo passou? Então, nós temos aqui vários desenhos mostrando, né? Antigamente, eles observavam a passagem do tempo olhando a lua, o sol, depois ó, o relógio de água, ampulheta, relógio de pêndulo. Hoje em dia, né, nós usamos o relógio, o celular, e tudo vai se modernizando. Você conhece esses instrumentos e para que servem? Então, ó, vários instrumentos que servem para medir a passagem do tempo. Esses instrumentos são muito diferentes dos outros que acabou de ver. Então, nós temos aqui ó, relógio despertador, de parede, de pulso, cronômetro, aparelho celular, calendário. Quais desses instrumentos utilizados para medir o tempo você conhece? Temos outros aqui, ó, ampulheta, relógio de pêndulo, clepsidra, estrela-sol. Então, podemos perceber que temos vários instrumentos. A história da evolução do relógio. Então, lá no Egito, olha como é que eles mediam a passagem do tempo. Usando o relógio de sol, usando a clepsidra. Na Europa, eles usavam a ampulheta, que é esse primeiro aí que a areinha vai caindo aos pouquinhos. Usavam relógio de pêndulo, aí depois foi para o relógio, né, mais conhecido de ponteiro. E assim foi, se modernizando. Medir o tempo. As civilizações antigas mediam o tempo através do sol, da areia e da água, como nós podemos observar. Vamos falar agora sobre as horas e os minutos. Para falar sobre isso, nós temos que saber que o dia ele tem 24 horas. Relações de medidas de tempo. Então, em 1 minuto, nós temos 60 segundos. Em 1 hora, nós temos 60 minutos. Em um dia, nós temos 24 horas. Em uma semana, nós temos 7 dias. As horas. Os relógios servem para medirmos o tempo ao longo do dia. Então, como nós vimos, o dia tem 24 horas. Então, nós temos os relógios de ponteiro e o relógio digital. Então, da meia-noite até o meio-dia, se passaram 12 horas. Então, o ponteiro mais curto, ele indica as horas, enquanto o ponteiro maior, ele indica os minutos. Mas aqui nós só veremos horas exatas. Então, da meia-noite ao meio-dia, 12 horas. Então, aqui, ó, o ponteiro pequeno, esse ponteiro em vermelho, está indicando, apontando para o 1. Enquanto o grande, que marca os minutos, está apontando para o 12. Então, nós falamos que é 1 hora. Do outro lado, agora já está no 2. Então, são 2 horas. Da meia-noite ao meio-dia, né? Como nós falamos, se passaram 12 horas. Aqui nós já vemos que o ponteiro pequeno está no 6, enquanto o grande está no 12. Então, são 6 horas. E quando os dois ponteiros estão no 12? Isso significa que são meio-dia ou 12 horas da manhã. Continuando, nós vimos os horários da manhã. Agora nós veremos os horários da tarde. Então, do meio-dia até a meia-noite se passam mais 12 horas. Então, agora o reloginho vai continuar rodando os ponteiros, só que agora são os horários da tarde, até chegar à meia-noite. Então, vamos lá. Ponteiro de novo no 1, só que agora já é 1 hora da tarde. Então, nós falamos que são 13 horas. Ao lado, nós vemos que agora está no 2.
Então, são 14 horas ou 2 horas da tarde. Aí vai seguindo, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas da tarde. Agora está ali, o ponteiro está no 7, então são 19 horas. Aqui já está de noite, então são 19 horas ou 7 horas da noite, da tarde. 8 horas da noite, que são 20 horas. E o relógio continua rodando. 21 horas, 22 horas, 23 horas. E aí o ponteiro chegou novamente no 12, fazendo 24 horas. Lembra que a tia falou que um dia tem 24 horas? Então, só que ele é dividido em 12 horas na parte da manhã e mais 12, né, da parte da tarde até chegar à meia-noite. E aí, quando chega na meia-noite, recomeça tudo de novo. Então, relembrando, 1 hora tem 60 minutos. Relembrando também que o ponteiro grande, ele indica os minutos, enquanto o ponteiro pequeno indica as horas. 1 hora tem 60 minutos. De novo, 1 hora tem 60 minutos. 12 horas e 60 minutos, ou 1 hora, ou 13 horas. Aqui nós já observamos um outro, é o mesmo relógio, mas aqui nós estaremos contando a relação dos minutos. Mas não fiquem preocupados, porque a gente não vai focar nos minutos agora, apenas nas horas exatas. Então, para saber os minutos no relógio de ponteiro, você precisa saber a tabuada do 5. Então, vocês percebam que a tabuada ela está presente, né, na matemática em vários conteúdos. Então, por isso que a tia fala que é muito importante vocês aprenderem a tabuada. Então, aqui, ó, o reloginho vai rodando e vai marcando a tabuada do 5. Vamos contar a tabuada do 5, começando lá no 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Bom, agora que nós já vimos todos esses conteúdos, nós já podemos praticar um pouquinho. Boa sorte nos estudos e capricho. Beijos da Prof. Bia. Deixarei um outro vídeo falando sobre as medidas de tempo para vocês fixarem melhor. Para quem tem o livro, páginas 197 até 203. Para quem ainda não tem o livro, fazer os exercícios da folha no caderno de vocês. Muitos beijos, Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, estou com muita saudade e lembrando que vai ficar tudo bem.